Boa tarde a todos. Espero que todo mundo esteja bem aí, tudo tranquilo. Então, dando continuidade aos nossos seminários, hoje a gente tem a apresentação de mais alguém que é da casa, mas que esteve fora, né? Então, vai apresentar um trabalho que a Luana, fazendo doutorado junto ao grupo. Ela fez a graduação em Física e o mestrado também em Guaratinguetá, fazendo doutorado. E aí ela passou um tempo fazendo o doutorado sanduíche, um ano, em Nice. E o que ela vai apresentar é um trabalho que está em andamento, que ela desenvolveu aí durante esse período de sanduíche. E retornou agora, faz um mês já, né, que você voltou, né, Luana? Faz. Então tá bom, então tá bom. Se você quiser compartilhar já a tela. Tudo bem. Estão conseguindo ver? Está chegando. Chegou. Ok, então é com você agora. Fica à vontade. Obrigada. Bom, boa tarde a todo mundo. Que nem o Otto falou, eu fiz esse trabalho em Nice, junto com o Paulo Tanga e o David Merry. E é basicamente buscar períodos na astrometria dos asteroides do Gaia. Né? O que a gente tem que falar sobre esse trabalho? Falar sobre a missão Gaia, o que é a missão Gaia, para quem não conhece. Sobre os asteroides que contêm satélites. Sobre periodogramas e o algoritmo de Lomscargo. Sobre a validação estatística do que a gente vai fazer. Sobre a verificação da qualidade do que a gente tem. Os resultados que a gente encontra. As conclusões e o que a gente tem para fazer no futuro. Então, o que é a missão Gaia? Ela é uma missão que ela é operada pela ESA, né? Ela foi desenvolvida pela ESA, e ela consiste em ter um observatório espacial, né? Um observatório em um satélite. Ela foi criada para ser o sucessor do Hipparcos. O Hipparcos também é uma missão da ESA, muito bem sucedida, que fez o catálogo com a maior precisão conhecida até a época, acho que nos anos 93, 94, alguma coisa assim, que era o catálogo mais completo que tinha com a maior precisão. Então, a missão Gaia veio para ser o sucessor da Hipparcos e trazer uma quantidade de estrelas muito maior e também uma precisão sem precedentes antes. E também, além de estrelas, é uma missão que ia observar asteroides, planetas, galáxias e todas as fontes de luz do céu, que conseguisse observar, né? Essa missão ela foi lançada em 2013, ela começou a entrar em operação de comecinho de 2014, e ela vai continuar funcionando até mais ou menos 2025, que é quando eles vão ter combustível para fazer as manobras para manter esse satélite no local que ele está. Que, na verdade, ele está em uma órbita de Lissajous, ao redor do ponto lagrangiano L2, do sistema Sol-Terra, e ele está lá para evitar a sombra da Terra em volta desse L2. E o objetivo de evitar a sombra da Terra é para poder manter justamente a estabilidade, porque qualquer mudança de temperatura e luminosidade num satélite no espaço altera bastante a movimentação dele, a posição dele. E o objetivo do Gaia é ser extremamente estável para poder manter as soluções astrométricas o mais precisas possível. Então, é por isso que ele evita a sombra da Terra. O Gaia, que eu falei, está escaneando todas as fontes de luz do céu, até mais ou menos a magnitude 20, e ele traz órbitas, soluções astrométricas para mais de 14 mil minor bodies, né, asteroides, cometas, essas coisas, no Gaia DR2, e vai passar de 150 mil asteroides no Gaia DR3, que vai ser liberado agora em dia 13 de junho. O Gaia, ele está escaneando todo o céu, conforme ele vai girando, porque ele tem um movimento de spin, e de precessão. E essa rotação dele dura em torno de 6 horas. Essa rotação contínua do satélite faz com que a gente tenha uma amostra irregular de dados. Eles não são espaçados no tempo de forma uniforme. E eu vou falar mais para frente por que isso é um problema para mim. O satélite ele tem 2 telescópios com diferentes campos de visão separados, né, por 106 graus, como mostra aqui na animaçãozinha. São 2 telescópios que olham para direções diferentes,
mas eles compartilham do mesmo plano focal. E o plano focal é esse aqui. Isso aqui são CCDs, e cada um desses CCDs faz uma coisa diferente, mas o que a gente precisa aqui é esse AF1 até o AF9, que são os CCDs para astrometria, tá? A detecção de um objeto, quando ele passa no campo de visão do Gaia, primeiro é feita pelo SM1 ou pelo SM2, que vai indicar em qual telescópio que está detectado, né? Se é no telescópio, se é no Field of View 1 ou no Field of View 2. E depois que ele for detectado em um desses SM1 ou SM2, ele vai ser confirmado pelo AF1. Isso serve principalmente para descartar raios cósmicos ou detecções que não são necessariamente um objeto celeste. Tá? E devido às características físicas dos CCDs do Gaia, ele tem uma precisão muito maior na direção AL, que é a direção along scan, que é essa que mostra aqui. Os pixels, eles são retangulares ao invés de quadrados, como normalmente é, ou próximo disso, ele é bem alongado. Então, a precisão na direção along scan, ela é em torno de 1 mas, 1 milliarcsecond, tá? E na direção across scan, que é perpendicular à direção de scan, ele é aproximadamente 100 mas. Então, a precisão que a gente tem aqui é bem diferente nos dois. Então, o que a gente vai dar prioridade é para a direção along scan. Sobre os asteroides com satélites, a gente sabe atualmente que tem mais de 300 asteroides no sistema solar interno, ali na região do Main Belt, por exemplo, que tem pelo menos um satélite ao redor dele. Esse aqui é uma tabelinha do Johnston Archive, que mostra que a gente tem aqui dos Near Earth, Mars Crossers, Main Belt, Jupiter Trojans e dos Transneptunians, mas a gente está falando principalmente aqui do Inner Main Belt. Então, a gente tem mais de 300 objetos já conhecidos com satélites aqui nessa região. E pelo menos 2/3 deles foram descobertos através de curva de rotação, que é o que a gente tem nessa coluna aqui. Mas, principalmente, todos eles foram, ao invés do radar, né? O radar e a curva de rotação são as mais comuns. E, recentemente, ano passado, a gente teve a primeira descoberta de um objeto main belt, de um asteroide com satélite, na verdade, né, em geral, feito com ocultação, e logo em seguida a gente teve um transneptuniano também, mas foi a primeira vez que foi uma detecção indireta, por assim dizer, de um asteroide com satélite. E dependendo da razão de massa, né, da razão de tamanhos entre os objetos, e a separação desse sistema, o corpo central, né, o asteroide principal, ele pode apresentar uma assinatura que a gente consegue detectar na astrometria, que chama um wobbling, né, que é uma variação, ele fica balançando ali, em torno do baricentro do sistema. Essa aqui é a equação que a gente tem para descrever o wobbling do sistema, aqui a separação do sistema e o que é a razão de massa. Esse aqui a gente tem o gráfico do sistema, então o que a gente tem? Se a gente tem um sistema com um satélite, um asteroide e um satélite, e a separação entre eles é em torno de 10 mas, a gente vai ter uma amplitude máxima de wobbling de 0,9 mais. É o que a gente conseguiria detectar no máximo. Então, se a gente consegue detectar um wobbling de 0,9 mais num asteroide, a gente sabe que esse asteroide vai ter em torno de 10 mais de separação, ou vice-versa. E esse máximo aqui acontece sempre em torno de 0,15 na razão de massa. E é isso que a gente tem aqui mostrando nesses gifzinhos. Se a gente tem uma razão de máxima próxima de 1 ou próxima de 0, a variação do que a gente vê, esse balançar do fotocentro, né, do baricentro, a gente não detecta quase nada porque é uniforme em volta do baricentro. Mas se a gente varia essa razão de massa, né, se o sistema tem uma variação de razão de massa diferente dos extremos, a gente consegue detectar melhor essa variação e medir melhor esse wobbling. Esse gráfico aqui mostra para a gente a magnitude dos objetos na oposição deles, versus a variação do fotocentro, né, o wobbling do fotocentro. E a gente vê que esses pontos em azul aqui são os objetos com satélites descobertos pelo imaginamento direto, esse aqui por fotometria e radar. E essa região em branco aqui, a gente tem a região de domínio do Gaia.
aqui, que a gente consegue detectar, consegue abranger com os dados do Gaia. E tem uma regiãozinha aqui que está bem vazia, que é a região onde o Gaia pode atender, onde os outros métodos não conseguem. Isso mesmo. É isso mesmo que eu falei. Falei mais rápido. Então, o que a gente quer conseguir com esse trabalho? Nosso objetivo é achar períodos na astrometria dos objetos do Gaia, né, dos asteroides do Gaia, que possam indicar a presença de um satélite ao redor do corpo principal que a gente está observando. Então, o que a gente precisa para isso? A gente precisa fazer um uso de periodogramas. O que é um periodograma? É um algoritmo que ajuda você a achar períodos, sinais periódicos em séries temporais com a, os pontos de dados espaçados uniformemente. Isso. Obrigada. Então, a gente tem vários métodos para fazer isso. Tem o periodograma bayesiano, o de mínimos quadrados, o de phase folding. E o mais comum que as pessoas costumam usar é o baseado no Lomscargo, que é a transformada de Fourier. O que se baseia na transformada de Fourier? Né? Você tem um sinal, esse G de T aqui, você tem esse sinal, e isso aqui descreve uma transformada de Fourier, então a sua transformada de Fourier vai ser assim. O inverso também é verdade, porque é uma operação linear. Então, para você obter o seu sinal, você pega a sua transformada de Fourier, aplica integral e você vai obter isso. Chamando essa operação da Fourier aqui de f de g, a gente vê que elas são inversíveis, e para a gente ter uma função que descreve o poder, né, como eu vou dizer, a força dessa transformada de Fourier, a gente obtém aqui fazendo o módulo quadrado da sua transformada. Tá? Vai ser relevante lá na frente. E o Lomscargo, ele é uma adaptação da transformada de Fourier também, mas ele inclui aspectos de outros métodos, tá? E ele é o mais utilizado atualmente, principalmente para astronomia, mas também para outras áreas, porque ele permite que você faça essa busca de períodos em séries de temporais que não tem o espaçamento de dados uniforme. Então, na astronomia, principalmente, é muito pouco provável que você tenha detecções a cada 30 segundos, a cada 1 hora, ou a cada 24 horas, não é espaçado. Você vai ter uma detecção hoje, outra detecção semana que vem, outra daqui 2 meses. Então, para você fazer essa uniformidade é difícil, por isso que o Lomscargo é útil. Ele não exige que você tenha um espaçamento uniforme. E esse algoritmo ele é implementado no AstroPy, no Time Series AstroPy, ele está com o nome de Lomscargo mesmo, móvel. E ele foi feito pelo Van der Plas, basicamente ele foi inspirado no artigo do Van der Plas, que descreve perfeitamente o Lomscargo. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre o Lomscargo, é só ler esse artigo que está tudo lá. É uma técnica muito poderosa para achar os períodos, e como eu falei, ela tem correspondência com com outros métodos principais. E esse modelo, ele usa uma sinusoide, né, para ajustar esse modelo, e o melhor ajuste vai ser aquele que vai minimizar o Q quadrado, que o Q quadrado vai determinar a diferença entre o seu modelo e o dado que você tem. E agora, a força do seu ajuste vai ser dado nessa forma aqui, onde esse Q0 aqui é o seu ajuste num período de tempo que não muda, tá? Então, agora você vai ter uma força do seu modelo, né, uma força do seu periodograma muito, como que eu posso explicar? Muito mais representativo, tá? Então, o que a gente tem aqui? Aqui é um exemplo do que a gente tem, uma série de dados aqui, não uniforme no tempo, tá? Aí, quando você aplica o Lomscargo, você vai obter um gráfico de período ou de frequência, pela potência, pela força do seu sinal. Aí você vai ter alguns picos, e esses picos vão indicar qual é o período que melhor se encaixa, ou a frequência que melhor se encaixa nos dados que você tem. Então, quando você pega o que tem o maior power aqui,
e você faz o plot dos dados, você vai ver que eles, com a fase aplicada, eles batem melhor com o seu modelo, tá? E o que, que a gente faz? Primeiro, os dados que a gente tem, eles vêm dos trânsitos dos objetos passando na frente do Gaia, certo? Então, a gente vai pegar cada trânsito que passa aqui pela frente do detector, um objeto passa aqui, a gente considera um trânsito. E um trânsito por CCD também, tá? Então, a gente vai fazer a média, a média entre os trânsitos para cada um desses CCDs. Então, se ele cruzou aqui, pegando do AF1 ao AF9, você vai fazer o trânsito, a média do trânsito entre o F1 e o F9. Mas algumas vezes ele pode passar entre o F1 e o F5 também. Ele não necessariamente, como o objeto se move, ele não está na mesma trajetória, ele pode simplesmente passar em alguns deles, então você vai fazer o trânsito naquele só que ele passou, tá? Então, com os dados que a gente vai fazer uma convolução da amostra para cada um dos objetos e a nossa, com uma função quadrática, né, para poder achar os casos em que a gente tem uma amostra de dados com uma sequência de pelo menos 10 observações em um período de pelo menos 10 dias, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um objeto que tem, tudo isso aqui são observações, tá? A gente tem algumas observações aqui no começo, duas esporádicas aqui no meio, e aqui um acúmulo no final. Então, o que a gente está buscando é esse acúmulo de observações no espaço de até 10 dias. Tá? A gente fazendo uma convolução, é isso que a gente tem. A convolução mostra aqui que a gente tem 12 observações nesse período aqui, de até 10 dias. Então, a gente pega essa parte da amostra total aqui, tá? E como eu falei, cada um desses pontinhos aqui é um trânsito, que a gente chama de trânsito, a média dos trânsitos em cada um dos CCDs. E com essa janela de dados que a gente tem, que a gente selecionou, a gente roda o Loomis Cargo em cima disso, com um range de períodos que a gente busca entre 4 horas e até 2 vezes o período que a gente tem da amostra ali. Por que 4 horas? Porque, como a gente falou, o Gaia roda em 6 horas e a diferença entre a detecção no Field of View 1 e Field of View 2 é mais ou menos 1,6 horas, alguma coisa assim. Então, é menos de 2 horas. Então, para a gente, menos de 2 horas não está dentro do que o Gaia consegue de amostra de dados, e também porque um período menor do que 4 horas é muito pouco provável para um satélite girando ao redor de um asteroide. Então, para a gente, o mínimo de 4 horas é razoável. E o que a gente quer obter, né? Como eu mostrei, quando a gente roda o Loomis Cargo, a gente tem um gráfico de frequência pela potência do Loomis Cargo, tá? E quando a gente quer obter, a gente quer ter um ponto, um pico bem determinado, tá? Só para explicar também, esse gráfico em verde aqui é a janela espectral, que é quando você aplica o Loomis Cargo no seu modelo cru, sem a base de dados. Por exemplo, eu tenho aqui os meus arquivos, os meus dados, e eles geram para mim um modelo, uma sinusoide, então eu aplico só nessa sinusoide. Não, desculpa, esse do sinusoide é o azul. E o Spectral Window é usando sem as barras de erro. Tá? Então, o que a gente quer é um pico bem determinado que mostre que o nosso Loomis Cargo está apresentando somente um período, né, que está ajustando bem, mas isso não é o que acontece para a gente. Né? O que a gente tem aqui é vários outros comportamentos que não é o que a gente quer. Em alguns casos a gente praticamente não tem um pico que apareça, outros a gente tem vários pequenos picos, outros a gente não consegue decidir muito bem se é relevante a diferença entre eles, então não é bem o que a gente obtém quando a gente vai rodar para vários corpos diferentes. Aqui, por exemplo, a gente tem esse dado aqui, a gente tem uma janelinha, um agrupamento de pontos no começo e um agrupamento de pontos no final desses 5,5 dias. E a gente obtém esse periodograma aqui. E quando a gente tem um espaçamento um pouquinho mais uniforme, a gente já vê que tem um pontinho um pouco mais, um pico um pouco mais bem determinado. Então, isso acontece justamente porque quando a gente faz o Loomis Cargo, ele faz uma convolução também com
com a função de Fourier, e vai dar, a convolução, ela vai dar esse comportamento ondulatório absurdamente alto aqui, tá? Então, o que a gente gostaria que tivesse era um comportamento um pouco mais uniforme, mas não tem, então a gente trabalha com o que tem mesmo, tá? Mas só para vocês verem que realmente a uniformidade dos dados faz muita diferença na hora que a gente vai determinar o período do nosso, da nossa astrometria, tá? Então, aqui é o rigor sempre é a fonte dos meus problemas nesse trabalho. Então, o que a gente faz? A gente faz um teste de Monte Carlo e Bootstrap no ruído apenas, tá? O que isso é? É um teste que vai mostrar quão frequente você acharia esse resultado de período se você tivesse só ruído na sua amostra. Se você não tivesse nenhum sinal naquilo que você naqueles seus dados, quantas vezes você conseguiria obter o mesmo resultado de período. Então, a gente roda 10 mil simulações de Monte Carlo, fazendo a busca do Lobscargo com a mesma amostra de tempo, né? Porém, a gente usa amplitudes igual a zero e o nosso erro ali em 1, standard deviation, né? Em 1. E, por exemplo, aqui, quando a gente tem esse bem determinado aqui, um pico bem determinado e o restante mais bem comportado, a gente acha esse resultado aqui para a nossa simulação de Monte Carlo, né? O nosso p-value, ele vai ser um valor que vai indicar... como que eu vou explicar? Vai indicar a probabilidade de que você realmente está obtendo o resultado que você espera da sua teoria. Então, se eu estou testando que eu tenho esse resultado só com ruído, isso aqui me mostra que eu vou ter esse resultado só com ruído 0,013% das vezes. Então, é muito pouco provável que esse resultado seja devido apenas a ruído, tá? Então, quanto menor esse p-value para a gente, é melhor, porque significa que menor a probabilidade de a gente ter só ruído dentro dos nossos dados. Em compensação, quando a gente tem algo nesse estilo aqui que não tem um pico bem determinado, a gente tem um p-value absurdamente grande, o que indica que é muito provável que não tenha um sinal bem determinado dentro da sua amostra, ou que ele esteja realmente imerso em ruído, que não dá para detectar tão facilmente, tá? Então, a gente busca o menor p-value possível dessa simulação de Monte Carlo, tá? E esse gráfico aqui de baixo é só para te mostrar a distribuição das frequências que a gente tem dessas 10 mil simulações de Monte Carlo, e é para mostrar que tem que estar basicamente uniforme, porque como é randômico, ele não pode ter uma preferência, tá? Então, não pode ter acúmulos em algum lugar, tem que estar bem distribuído. Então, mostra que tal aqui. E, segundo, a gente faz uma simulação de Monte Carlo Bootstrap no nosso sinal, mas adicionando um ruído também, tá? E a gente quer saber também quão fácil seria achar o nosso sinal, ainda assim, que a gente adicionasse um pouco de ruído no sinal. Então, a gente roda 5 mil simulações de Monte Carlo, nesse caso, fazendo também a busca de períodos, da mesma forma, com a mesma amostra que a gente tem, e dessa vez só adicionando o ruído né, normal nas amplitudes. E isso é o que a gente obtém. Nesse caso aqui, que a gente tinha o pico bem determinado, o nosso p-value pequenininho, a gente vai ter aqui a distribuição das frequências que a gente quer dessa hora, ele vai estar ao redor de um valor aqui, que é o valor que a gente tinha achado antes, tá vendo? Está aqui ao redor de 4. Então, agora a distribuição do que a gente acha no teste de Monte Carlo com o nosso sinal mais ruído, ainda está ao redor do que a gente tinha achado antes. Então, significa que esse sinal realmente ele está ali, e ele ainda é detectável quando você adiciona ruído na sua amostra, tá? Então, para a gente, se a nossa amostra ela tem um p-value do teste somente no ruído menor do que 5%, e isso aqui que a gente, esse segundo Monte Carlo no sinal mais ruído, que a gente chama de fator de qualidade, se ele for maior do que 20%, nesse caso aqui a gente tem 38 por 47%,
Se ele for maior do que 20%, a gente seleciona essa amostra, o que significa para a gente que é muito pouco provável que o nosso sinal tenha sido detectado por ter somente ruído na amostra. E quando você adiciona um pouco de ruído no seu dado, ainda assim ele está ao redor do que você tinha encontrado antes, e a maior parte da sua distribuição, que é 38,47% do que você, das simulações de Monte Carlo, ainda caem ao redor desse mesmo valor. Então significa que é bem provável que esteja ao redor desse valor de frequência mesmo. Então a gente seleciona esses casos que estão de acordo com esses parâmetros, tá? Então, o que a gente quer é próximo do que a gente obtém nesses casos. Opa, aqui, por exemplo, a gente tem 25, 26, 27 observações aqui nessa janela de dados. A gente tem essa distribuição aqui, essa distribuição de dados aqui ao redor de 4 dias. Quando a gente roda o Lomscargo, a gente obtém esse periodograma aqui, tá? Que a gente tem um pico bem determinado, muito mais preeminente que o restante dos outros picos. O nosso teste de Monte Carlo, ele dá um 0,4425, que significa que é muito bom, ainda está abaixo de 1, está excelente para a gente. A nossa distribuição, nosso fator de qualidade, dá 94,6%, significa que a maior parte dos testes que a gente fez, né, 94,6% dos testes de Monte Carlo que a gente fez, caem ao redor da mesma frequência aqui, então é excelente. E quando a gente fita os nossos dados, a gente põe aqui, esse aqui em laranja é o nosso modelo, a gente obtém um período de 2,77 dias, ou 66 horas, e um ajuste muito bom para o que a gente tem de dados nesse caso. E a gente obtém isso aproximadamente em 1% das vezes que a gente testa. Então, desses 14 mil objetos que a gente testou para o GaiaDR2, em mais ou menos 1.400 deles a gente obtém esse comportamento bem determinado, onde você consegue obter um p-value pequeno para o teste no ruído e um fator de qualidade alto, tá? Então, a gente ainda consegue obter algumas coisas daí. Então, o que a gente tem? Agora a gente acha alguns períodos na astrometria dos objetos, a gente consegue achar uns wobblings bem determinados, mas a gente não consegue garantir a gente ainda não consegue garantir que eles são devido à presença de um satélite, porque tem outros fatores, como por exemplo os formatos irregulares dos corpos, que podem ocasionar esse wobbling que a gente detecta com o Gaia. Então, a gente pretende usar os períodos de rotação que a gente obtém na literatura para poder delimitar melhor e selecionar melhor os nossos resultados, porque com os períodos que a gente obtém da fotometria, né, se eles não forem condizentes com o que a gente acha pela astrometria, isso pode ser, é mais provável que o período que a gente acha com a astrometria seja devido à presença de um satélite. A gente vai implementar também uma seleção desses resultados baseada na razão de sinal ruído, tá? Porque, por enquanto, a gente usa isso apenas como um parâmetro para priorizar, por exemplo, os que têm maior relação sinal-ruído, a gente considera que são um resultado melhor, mas a gente não usa isso para seleção ainda. Então, a gente pretende implementar isso. A gente vai aplicar esse método todo para os asteroides do Gaia-DR3, tá? Que estão para sair, então a gente já está com tudo mais ou menos pronto para aplicar. E é isso. Obrigada. Olá, Luana, você quase conseguiu, faltaram 2 minutos. Tentei falar devagarinho. Quase deu os 30 minutos, então tá bom. Mas está ok, é um trabalho bastante interessante, né, esse perfil observacional e análise de dados, né, observacional. Agora estamos abertos a perguntas, comentários. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Tem uma pergunta, mais curiosidade. Bom, você fez aí para esses 14 mil objetos com HDR2, qual que é a expectativa para aplicar para os 150 mil com HDR3? Isso é fácil? Vai levar muito tempo? A análise é feita um a um? Como que é? Leva um tempo razoável.
mesmo paralelizando, ainda leva um tempo razoável, porque não é rápido para rodar para cada um deles, porque as simulações de Monte Carlo tomam um tempo razoável também, é muito dado para ler, muito... E o meu computador é dos melhores também, né? Então, toma um tempo considerável, mas eu acredito que para os 150 mil objetos, em, sei lá, no máximo uma semana, a gente deve conseguir rodar tudo. Ok. Obrigado, Altair. Temos aqui uma pergunta no chat. Ana Luísa, teria como você obter periodogramas com outro método além do Lobscard? Esse realmente é o melhor método? Então, sim, que nem eu comentei, tem o método bayesiano, tem o método da transformada de Fourier pura, tem vários outros métodos para obter periodogramas, mas o Lobscard, principalmente para a parte da astronomia, ele é o melhor porque ele não precisa, como eu falei, ele não precisa de dados em tempos regulares. Você pode ter dados passados em qualquer tipo, quantidade de tempo que ele vai conseguir dar conta disso. O Lobscard realmente é o melhor. Ok, obrigado, Ana Luísa. Alguém mais? Alguma outra pergunta? Qual a expectativa, pensando no número de objetos que são conhecidos hoje, que têm satélites, né, e o que tem sido observado? Qual é a extrapolação? Esperaria-se obter qual a porcentagem desses 150 mil, acreditas que possa ter satélites? Que possa ter satélites? Eu chuto que em torno de 0,5% a gente consegue detectar, não que vai conseguir detectar satélites, mas a gente vai conseguir detectar sinais que a gente não consegue garantir que são por satélites até a detecção concreta, né? Mas que a gente consegue dizer que não são devido a outros fatores, como, por exemplo, fotometria ou algo desse tipo, e são sinais confiáveis, então que valeria a pena olhar para eles. Então, em torno de uns 7 mil corpos. Você já tem alguma coisa assim feita nesse sentido, assim, para você chegar a esse 0,5%? Uma amostragem? Sim, eu tenho acesso aos dados do GaiaDR3, mas eu não posso, né, divulgar ainda. Uhum. Ok. O Valério, por favor, Valério. Bom, trabalho muito bom, eu gostei bastante. Eu só tenho uma curiosidade, tem um novo artigo do Govan Locke que experimentou trabalhar com o método de Lomsdorff em GPUs. Vocês chegaram a ver esse método, pode ser útil para vocês? Não cheguei a ver, interessante. Que passou a revisão, a referência depois? Ah, sim, por favor. Obrigada. Ok, Valério, obrigado. Mais alguém? Alguém mais tem gostaria de fazer algum comentário? Josué, por favor. Boa tarde, Luana. Parabéns pelo trabalho, muito interessante mesmo. Obrigada. A gente aprendendo novos temas, é bem bacana que vocês estão sempre trazendo uma coisa nova. Eu queria saber se vocês, durante o trabalho, já têm alguns corpos mais interessantes em mente para fazer a aplicação do método, né? Vocês estão desenvolvendo, mas às vezes tem alguns candidatos que talvez tenham um potencial maior de causar uma descoberta interessante. Se for segredo, não precisa falar, mas só queria saber se já existem alguns corpos em mente. Então, a gente não tem alvos específicos em mente, o que a gente tem são alvos de range de magnitude, porque o Gaia, eu até não comentei sobre isso, mas ele tem um range de magnitude onde ele trabalha melhor, onde a precisão dos dados dele é melhor. Então, a gente vai tentar focar mais nesses corpos primeiro, porque a gente consegue ter um dado melhor para buscar, mas não em corpos específicos. Certo, obrigado. Nada. Obrigado, Josué. O Gil escreveu aqui no chat, parabéns pelo belo trabalho. Obrigada, Gil. Mais alguém? Algum outro comentário? Alguma sugestão? Posso aproveitar e fazer uma outra? Claro. Em função de distância, por exemplo, conforme vai ficando cada vez mais distante, também tem a ver com o tamanho do corpo, você vai perdendo precisão. Tem algum limite, assim, do que vocês acham? Aqui é o limite que a gente pode aplicar alguma relação em função de tamanho e distância, em função do que pode ser efetivamente usado como método, mais os instrumentos? A limitação dos dados que a gente tem é a limitação da precisão mesmo. Então,
não necessariamente é a distância que voga, é mais mesmo a precisão da magnitude do objeto, da detecção dele, precisão da astrometria e tudo. Então, é mais isso que voga para a gente do que a precisão da distância ou algo do tipo. Certo, obrigado. Ok, Luana. Esse tipo de trabalho pode ser pensado também voltado para o LSST? Não sei dizer. Porque o banco de dados lá vai ser bem maior, né? Mas o LSST, ele vai detectar imaginamento direto, né? Não astrometria. E nesse caso a gente usa astrometria. Como que é? O LSST, ele vai detectar fotometria, ele não vai fazer astrometria, não é? Não sei dizer. Tá, mas a partir daí não dá para fazer alguma análise nesse sentido. Não no método que a gente usa, porque a gente busca esse wobbling na astrometria, que é para mostrar que tem a presença do satélite pela astrometria, porque o wobbling na fotometria pode ser normalmente devido a formato irregular. Então, nesse caso, não sei se daria para aplicar do LST, pelo menos não para busca de satélites, mas para períodos de rotação dá também. Que o método é o mesmo, né? Satélite você acha que não se aplicaria? E eu Dessa acredito forma. que não. Ok, ok. Alguém mais? Mais alguma colocação? Agora tem tempo de sobra para você mostrar umas fotos, comentar como é Vou mostrar a foto, não. não quer usar o tempo que você tem? Acho que não. Eu posso mostrar foto depois, em outra oportunidade, talvez, Tá mas bom, tá tem que bom. dar uma selecionada antes. Você ficou lá por um ano, né? Foi bom? Tem algum comentário que você gostaria de fazer? Alguma coisa diferente que você viu por lá que foi interessante ou que você recomenda? Na verdade, esse trabalho eu desenvolvi ele nos 5 últimos meses, porque no começo o objetivo era trabalhar com um survey de ocultação estelar. Só que o telescópio de lá, que deveria ser robótico no momento que eu chegasse, ainda não é robótico, ainda está em desenvolvimento. Então acabou que ficou um pouco mais lento o trabalho, daí a gente migrou para essa parte de astrometria. Mas o trabalho inicial não era esse. Mas foi Ok. legal, foi um lugar muito interessante, recomendo para todo mundo que queira ir, o pessoal lá é muito bacana, a cidade é linda, ninguém quer voltar quando vai, então recomendo. Ok, ok. Mesmo na pandemia. Mesmo na pandemia, mesmo se estiver trancado em casa, né, melhor ficar trancado em Guará. Então tá bom, então tá bom. Ok, obrigado, Luana. Obrigada. A gente pode interromper a gravação.